Olá, tudo bem com você? Hoje começamos a leitura do último livro da Bíblia, o enigmático e interessante Apocalipse de João. O termo Apocalipse tem origem no grego e significa revelação, literalmente tirar o véu. Este livro final da Bíblia, uma visão estarrecedora do fim de todas as coisas, é intensamente associado ao livro de Daniel, pelas semelhanças em gênero literário e pela forte ênfase em tirar o véu ou revelar o futuro. As fontes históricas também revelam que João, líder espiritual das igrejas no oeste da Ásia Menor, estava exilado em Patmos por causa de sua fé em Jesus Cristo. Jesus lhe apareceu em visão ali, compartilhando uma mensagem para as igrejas. Essa mensagem causaria um impacto poderoso nos leitores desde aquela época até nossos dias. As cidades em que as igrejas se localizavam formavam um círculo com um raio de aproximadamente 80 quilômetros na Turquia Ocidental. Elas são citadas no Apocalipse em sentido horário, começando com Éfeso, no sudoeste. A maioria dos eruditos data o Apocalipse em torno de 95 d.C., no fim do reinado do imperador Domiciano. Há evidências de que, durante seu reinado, os cristãos começaram a ser perseguidos. O retrato glorioso do triunfo definitivo de Deus sobre o mal ajudaria a encorajar os leitores originais e continua a encorajar os leitores perseguidos hoje. Quando a situação fica difícil, é bom saber que o desfecho do plano divino já está garantido. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos sobre o Apocalipse, eu também recomendo a leitura da série Desvendando o Apocalipse, no blog criacionismo.com.br. Hoje estudaremos o capítulo 1 deste livro. Apocalipse 1, versos 1 e 2, Deus nos revelou o que em breve deve acontecer, pois o tempo está próximo. Do verso 1 ao 9, vemos ali então nos primeiros 8 versos, João fala de Deus para só então falar de si. Isso revela a humildade e quem estava em primeiro lugar na vida deste homem santo. Verso 3. A maior felicidade dos que dão atenção à profecia é a certeza de que um dia encontrarão pessoalmente o autor da profecia. O tempo está próximo, diz o verso 3. A palavra original grega é kairos, o tempo da salvação. Nos versos 3 e 4 vemos a Trindade se revelando e mais uma vez atuando pela salvação das pessoas. Verso 5, o amor foi a motivação de Deus para nos perdoar. 6, além de nos dar o perdão, Deus nos torna parte de seu reino e faz de nós sacerdotes. 7, preparado ou não, toda pessoa verá Jesus voltar nas nuvens com poder e glória. Obviamente que a volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, é a tônica deste livro especial chamado Apocalipse. Verso 8, o Todo-Poderoso virá para nos buscar. Como é bom saber disso. E Jesus mesmo prometeu quando esteve aqui, não vos deixarei órfãos, virei para vós outros. Verso 10, João escreveu seu evangelho depois do Apocalipse e nunca chamou o domingo de dia do Senhor. Portanto, a visão que João teve aqui no Apocalipse foi no dia de sábado, dia que sempre foi santificado pelos cristãos e nunca deixou de ser o dia sagrado segundo o mandamento de Deus. Quando ouvir a voz de Deus, faça como João, obedeça. Versos 13 a 16, o Jesus dos evangelhos é o mesmo do Apocalipse, Deus, homem. Agora, nos evangelhos, geralmente a ênfase está no Jesus, no Deus que se fez homem, para habitar entre nós. No Apocalipse vemos Jesus glorificado, já na sua condição plenamente divina, e assim temos um quadro completo da pessoa de Cristo, lendo os evangelhos juntamente com o Apocalipse. Versos 13 e 20. Jesus caminhava entre os candelabros. Ele tem profundo interesse na igreja, já que esses candelabros ou castiçais representam as igrejas. 14. Olhos de fogo penetram nosso íntimo, ou seja, ele sabe tudo sobre nós. Confiemos nele. 17. Jesus também é o primeiro e o último. Ele é tão eterno quanto o Pai.
Jesus tem as chaves da morte, é o que diz o verso 18. Só Ele pode abrir sepulturas e devolver vida aos salvos. E Ele morreu, mas vive para sempre. Esse é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança também de ressurreição, porque o próprio Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus tem todas as chaves, menos a do nosso coração. Essa só nós podemos usar para abrir. Verso 19, João deveria escrever tanto as coisas presentes quanto as que viriam. Isso é historicismo. Essa é a forma correta de interpretar as profecias. A visão historicista, não a futurista, que joga tudo lá para frente, como se ainda nada tivesse cumprido, e nem tampouco a visão preterista, que entende que tudo já se cumpriu. A visão historicista de profecia entende que a profecia é um processo que está em cumprimento. No caso do Apocalipse, começa com o tempo de João e avança pela história até a volta de Cristo. Essa é a visão mais lógica, coerente, para se entender a profecia. Por meio da profecia, Deus descortina a história para os que a estudam. A Bíblia interpreta a si mesma, é o que diz o verso 20. E aí, realmente, há segurança. Não podemos nos dar o luxo de interpretar, segundo o nosso bel prazer, as palavras da Bíblia, especialmente as profecias. Devemos permitir que a Bíblia explique a si mesma, e assim estaremos num caminho seguro. Finalmente, Jesus tem em sua mão direita os líderes das igrejas, aqueles que se colocam nas mãos dele. Que nós possamos também nos colocar nas mãos de Deus, de Cristo, para que Ele conduza a nossa vida e nos prepare para a volta dele. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.